Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em nome de Allah, o clemente e misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo, que a paz e a bênção esteja com o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus seguidores e companheiros até o dia do juízo final. Este é mais um vídeo do terceiro capítulo do importante livro O que toda criança muçulmana não pode ignorar, por Yazid al-Ghani. Este módulo fala sobre a biografia do nosso amado profeta Muhammad. Pergunta 12. Quantos anos ele tinha quando teve sua primeira revelação? E a quem ele foi revelado? Ele tinha 40 anos e foi enviado a todas as pessoas como um belo exemplo e um aviso. Pergunta 13. Quais foram as primeiras revelações? De acordo com uma narração de Aisha, nesta época, o nosso querido profeta começou a ter sonhos verdadeiros. E este período continuou por 6 meses. Os sonhos que ele viu tornaram-se realidade um a um. Também há relatos de fontes que afirmam que durante este período, o nosso querido profeta Muhammad ouviu vozes saudando-o com as palavras: "A paz esteja com você, ó mensageiro de Allah." Mas quando ele se vira e olha, fica muito ansioso por não encontrar ninguém ali. Pergunta 14. Como o profeta estava antes da revelação e quando foi? Após os reparos da Kaaba e da inserção da Pedra Negra de volta em seu lugar, as pessoas começaram a perceber que o nosso querido profeta Muhammad tendia a pensar em Deus e buscar as formas de crer e adorá-lo, sem demonstrar nenhum tipo de interesse pelos ídolos dos mequenses ou de muitas outras tribos árabes. Ele chegou à conclusão da futilidade de adorar ídolos por meio da razão e da consciência. É bem possível que ele estivesse pensando da mesma forma que os poucos Hanifa que estavam tentando praticar a religião monoteísta de Abraão. No entanto, enquanto experimentava a tristeza de não saber o que fazer e como fazer, Muhammad começou a sentir prazer em se retirar para a solidão. Nos poucos anos anteriores à sua missão profética, no mês de Ramadã, ele começou a se retirar na caverna isolada do Monte Hira, como havia feito seu avô Abdul Muttalib e outros membros do Quraysh. No ano de 610, durante os últimos 10 dias do mês do Ramadã, quando o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, estava na caverna de Hira, o arcanjo Gabriel apareceu para ele. Pensa-se que isso poderia ter ocorrido na 27ª noite, de acordo com alguns relatos, em uma segunda-feira. Gabriel informou a Muhammad que Deus o havia designado como profeta. Pergunta 15. Qual foi a primeira coisa revelada ao nosso mensageiro? A primeira coisa revelada foi a Surat Al-Alaq. Lê: em nome do teu Senhor que criou. Criou o homem de algo que se agarra. Lê o que o teu Senhor é o generosíssimo, que ensinou através do cálamo, ensinou o homem o que este não sabia. Qual, em verdade, o homem transgride quando se vê rico? Sabe, ó mensageiro, que o retorno de tudo será para o teu Senhor. Viste aquele que impede o servo de orar? Viste se ele está na orientação? Ou recomenda a piedade? Viste se ele nega a verdade e a desdenha? Ignora, acaso, que Deus o observa? Qual, em verdade, se não contiver agarrá-lo pelo topete de mentiras e pecados, que chamem, então, os seus conselheiros, chamaríamos os guardiões do inferno. Qual? Não os escutes, porém, prostrar-te e aproximar-te de Deus. Pergunta 16. Quem foi o primeiro a acreditar em sua mensagem? Dos homens, Abu Bakr Siddiq foi o primeiro. Das mulheres, Khadija. Dos meninos, Ali ibn Abi Talib. Dos libertos, Zaid. Dos escravos, Bilal. Pergunta 17. Como era a divulgação do Islã naquela época? A divulgação naquela época era um segredo, e foi um segredo durante 3 anos. Depois o profeta mandou deixar público. Pergunta 18. Como o profeta estava e quem o apoiou durante a divulgação pública do Islã?
os politeístas decidiram prejudicar a ele e aos muçulmanos, até que ele permitiu que os crentes migrassem para o Najash na Al-Habasha. E os politeístas queriam ferir e o matar. Então, Deus o protegeu e o cercou com seu tio Abu Talib para protegê-lo deles. Então, a gente consegue perceber que o profeta lutou muito para que hoje conseguimos divulgar a nossa religião publicamente sem sermos feridos. Então, devemos fazer e crer com essa oportunidade para que todos nós entraremos no paraíso, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.